Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Talk Show da Graça. Hoje irei falar mais um pouquinho sobre a Grande Guerra, especificamente sobre uma batalha que é uma batalha naval e que foi a mais sangrenta da Grande Guerra. É a Batalha de Jutlândia. E então passarei a descrever alguma coisa sobre os navios de guerra à época das principais nações contendoras que nesta batalha foram a Grã-Bretanha e a Alemanha. Portanto, os navios de guerra, e em particular os que foram propositadamente construídos para uma possível e futura situação de conflito e que acabaram por ter uma marcante participação na Grande Guerra, são efetivamente destes dois países. Portanto, é a Royal Navy, a Marinha Real Britânica e a Kaiserliche Marine, Marinha Imperial Alemã, que são dotadas de grandes esquadras navais, respectivamente a Grand Fleet e a Hochseeflotte. Portanto, a Grand Fleet era da Marinha Real Britânica e a Hochseeflotte da Marinha Alemã. Portanto, a Marinha Imperial Alemã. Determinaram políticas diferentes, quer no período de construção dos seus couraçados, quer no seu comportamento diplomático. Ambas tinham como objetivo defender os interesses dos respectivos países a que pertenciam. Mas para todos aqueles que ainda desconhecem estes mistérios acerca dos combates navais conectados com o primeiro período da Grande Guerra, será possivelmente relevante explanar o que se entende por dreadnought. Dreadnought foi o tipo predominante de navio de guerra encouraçado no início do século XX. O primeiro navio desse tipo, o HMS Dreadnought da Marinha Real Britânica, teve um impacto tão grande quando foi lançado em 3 de outubro de 1906, demonstrando o poder industrial da Grã-Bretanha, que os navios de guerra semelhantes que foram construídos depois dele passaram a ser designados também como dreadnoughts, enquanto que os navios de guerra anteriores se tornaram conhecidos como pré-dreadnoughts. O seu projeto notabilizou-se devido a duas características revolucionárias: um esquema de armamento de calibre único e a propulsão movida por turbinas a vapor. Como os dreadnoughts se tornaram um símbolo fundamental de poder nacional, a chegada destes novos navios de guerra renovou a corrida armamentista naval entre o Reino Unido e a Alemanha. Portanto, a revolução dos dreadnoughts começou no Reino Unido. Em outubro de 1905, foi o primeiro Sea Lord, John Arbuthnot Fisher, que era um defensor das novas tecnologias navais no seio da Royal Navy, que apoiou o projeto dos dreadnoughts e do início da sua construção. Ele foi considerado o criador do conceito deste dreadnought e o pai da grande frota couraçada britânica no início do século XX. Como outras armas inventadas pelas principais nações contendoras para demonstrarem o seu poderio e, se possível, ganharem a guerra, testando durante o conflito os protótipos que as respectivas indústrias colocavam no mercado, o dreadnought seria considerado comprovadamente pouco útil quanto ao curso e desfecho da guerra, com um custo desproporcionado em relação ao seu desempenho. Portanto, mais tarde a política mudaria a nível marcial e, portanto, o dreadnought foi considerado pouco útil porque, a nível de desempenho, não se justificava tanta despesa de construção quando ele era efetivamente industrializado. Portanto, esta batalha foi travada em 3 dias, que não chegou a 3 dias, teve lugar em 31 de maio até 1 de junho de 1916.
e as forças navais combatentes. Portanto, foram, como já repeti, as forças, ou seja, as esquadras britânica e alemã. Alguns autores preferem designar esta batalha por Batalha de Orns Reef. Outros, como Liddell Hart, na sua obra A History of the First World War, designam-na por The Battle of Blind Man's Buff, a Batalha do Jogo da Cabra Cega, porque ambas as esquadras praticaram um jogo de fuga, encontro-fuga muito complicado, até que a frota alemã acabou por fugir e, portanto, esta batalha tem um caráter inconclusivo. Mas quando lutaram, foi de tal maneira sangrenta e afundou navios em ambas as esquadras que foi do mais terrível que se possa imaginar. Portanto, esta batalha acho que é considerada a segunda, depois da Batalha de Tsushima em 1905, que foi uma batalha também muito dramática e sanguinolenta. Também em alemão se designa esta Batalha da Jutlândia como Skagerrak-Schlacht, cuja tradução é Batalha de Skagerrak, que é o local onde foi travada. Único confronto em grande escala entre coraçados que teve lugar naquele conflito. Foi também o segundo, depois da Batalha de Tsushima em 1905, como já referi, e um dos últimos combates entre navios de aço coraçados. Segundo alguns critérios, foi a maior batalha naval da história. A Batalha da Jutlândia terá resultado suficientemente inconclusiva para que a Inglaterra pudesse continuar a ter o controle dos mares, motivo pelo qual a Alemanha recorreu à estratégia clássica da potência continental, que visa asfixiar economicamente a potência marítima, procurando negar-lhe o vital uso do mar para os seus abastecimentos através da Guerra do Corso, com recurso a submarinos e a corsários de superfície, que são navios mercantes armados, como cruzadores auxiliares. Portanto, o bloqueio à Inglaterra provocou bastantes baixas e muitas apreensões quanto à sua resistência, pelo que o afundamento do paquete inglês Lusitânia por um submarino alemão em 7 de maio de 1915, portanto foi antes da batalha, provocando a morte de 118 norte-americanos, pode ser tomado como pretexto para os Estados Unidos porem em prática a sua filosofia geopolítica de não consentir que na Europa se levantasse um poder hegemónico expansionista. Daí a sua intervenção militar naquele continente, pelo menos pela exaustão humana e material provocada à Alemanha com a interminável Guerra das Trincheiras, levou à derrota da mesma. Na verdade, a Alemanha, ao não conseguir uma solução para a guerra naval e devido às restrições de abastecimentos em matérias-primas que vinha sofrendo, devido ao bloqueio naval exercido pelos aliados, viu-se forçada a alterar a sua política de combate submarino e, em 1 de fevereiro de 1917, inicia uma guerra submarina sem restrições. No dia 1 de fevereiro de 1917, uma zona nas proximidades da França Ocidental e em redor das Ilhas Britânicas foi declarada aberta aos afundamentos à vista. Essa nova tomada de posição teve como consequência a entrada na guerra dos Estados Unidos, do Brasil e de outras nações do continente americano. A sociedade europeia vivia uma atmosfera cultural fervilhante e, à época, as elites militares eram um vetor importante na evolução intelectual das elites sociais. A aquisição dessa consciência leva os militares a intervirem na sociedade, que se encontrava em franca mutação, como aconteceu em Portugal. Desde 1915, de um modo inequívoco, verificou-se um aumento da intervenção do exército na política, em parte porque a própria população assim o reclamava. A partir da entrada na guerra, houve uma consciência clara
da necessidade de intervir para impor a ordem e proteger os governos, o que se refletiu numa constante nomeação de militares para ministros. Por sua vez, as classes operárias encontravam-se mais organizadas que no passado devido ao desenvolvimento do sindicalismo e das correntes anarquistas. A juventude burguesa começava a juntar-se. Mas, continuando a falar da guerra submarina, esta guerra sem restrições, consequentemente, devido a esta guerra, a Alemanha, ou seja, o povo alemão, ficou na miséria porque cada vez mais ia aumentando o número de submarinos alemães que não regressavam porque eram derrotados pelos ingleses. Dentro da marinha alemã começou a acentuar-se um sentimento de derrota e a constatação de que estavam a ser enganados pelo Estado. Perdeu-se por completo a esperança na vitória e instalou-se a revolta devido aos sacrifícios humanos que lhes tinham sido exigidos e agora se reconhecia terem sido inúteis. E por isso, em 1918, em novembro, rebentou em Kiel uma revolta geral que inclui os operários, como ocorrera nas revoluções da União Soviética. A 5 de novembro, o governo alemão informou as nações neutras que iria restringir a guerra submarina e a 11 de novembro assinou o armistício, pelo qual terminou a Grande Guerra. E, portanto, poderá tirar-se a ilação que a guerra submarina sem restrições contribuiu em grande escala para a derrota da Alemanha. Durante o período de 1914 a 1918, em que decorreram as hostilidades, a imprensa periódica sofreu profundas alterações a nível mundial. E, portanto, a imprensa escrita, englobando uma vasta gama de temáticas que o público se habituou a ler com interesse e curiosidade, é coagida em tempo de guerra sob tutela governamental a alterar a sua orientação e a concepção dos seus projetos exclusivos exteriorizados através da redação de artigos bem fundamentados para adotar o que é coercivamente ditado e imposto pela liderança política, com a finalidade de conduzir os leitores, ou seja, a massa populacional, a seguir as ideologias e regras necessárias à constante e eficaz manifestação de um presumível patriotismo à luz de tais exigências estatais. Sem dúvida que para que uma nação tenha sentido, para que um povo se considere unido, é essencial que exista um ideal comum no íntimo de cada um dos cidadãos, o designado sentimento patriótico. Mas, como aconteceu durante a guerra e com o recrutamento massificado em França e Inglaterra e a posterior vivência nas trincheiras, ir-se a verificar o quebrar de barreiras intersociais e o aparecimento do culto do homem novo. Os operários, os camponeses e os burgueses iriam encontrar-se todos pela primeira vez lado a lado. E, portanto, a imprensa tem um papel fundamental neste período e, embora tenha havido períodos de censura que começam e recomeçam e param e, portanto, e sofrido toda essa contingência a nível governamental, a imprensa desenvolveu-se imenso durante o período da Grande Guerra, mesmo a nível industrial, com a criação de linótipos e, portanto, dos prelos mecânicos e também, portanto, com a ajuda do telégrafo, transmitindo para as diferentes agências noticiosas as notícias, dá-se um recrudescimento e uma amplificação da transmissão da informação pelo mundo. Portanto, as principais agências noticiosas foram a Havas, a Arbers New Tribune, a Associated Press, a Wolf, a Reuters, a Stefani, a United Press ou a International News Service.
existia uma minoria de jornais que apuravam os factos com objetividade e responsabilidade, e havia os tendenciosos que estavam inteiramente ao serviço dos respectivos países, deturpando a verdade. Eram designados como prós. Podiam ser pró-alemães, pró-franceses, pró-americanos, etc. Mas o que é facto é que a guerra passou a ser um tema dominante nos numerosos jornais e revistas de todo o tipo que se publicavam nos países beligerantes. E assim a população ia conhecendo, umas vezes com alguma veracidade, outras com menos, mas ia conhecendo alguma coisa dos factos que se iam desenvolvendo a nível bélico durante o período da guerra. Mas voltemos à Batalha da Jutlândia, que efetivamente, como já disse, se travou entre a Royal Navy e a Kaiserliche Marine, ou seja, entre a Grand Fleet, a Great Fleet e a Hochseeflotte. De facto, como também já afirmei, a batalha foi indecisa, mas estrategicamente ter-se-á tratado de uma vitória britânica, porque a Hochseeflotte não empreendeu mais nenhuma missão militar até ao final da guerra, neste campo, portanto, do mar. Não é? Sem dúvida que, de acordo com a sua situação geográfica, a Royal Navy podia facilmente bloquear a frota de alto mar alemã no Mar do Norte, mas sem poder vencer a superioridade germânica no Mar Báltico. E conduzindo aqui a informação só para falar dos dois principais almirantes que predominaram com as suas estratégias nesta batalha, falaria que o principal do lado inglês foi John Jellicoe e do lado alemão foi o almirante Reinhard Scheer. Portanto, podemos falar que vários coraçados, que têm nomes diversos, segundo os nomes em inglês ou os nomes em alemão, tiveram aqui determinada movimentação durante esta batalha. Portanto, poderei dizer que o Iron Duke recebeu a informação de que o cruzador Galatea avistara dois cruzadores provavelmente hostis à vista com a sigla ESE, com um rumo desconhecido. E, portanto, a posição deste Iron Duke, deste navio, era 56 graus 48 norte, longitudinalmente 5 graus 21 este, enquanto procurando a frota de cruzadores de batalha. O Iron Duke recebeu um sinal de semáforo do Saint-Vincent, confirmando que tinha captado sinais de rádio na frequência 9. Galatea explicou que os dois navios que avistara eram de facto contratorpedeiros e depois referiu-se a um cruzador. Esta informação foi recebida no Iron Duke e depois, 5 minutos mais tarde, avisou a esquadra de guerra: aumentem a velocidade para a potência máxima e informem quando estiverem prontos para atuar. Jellicoe ordenou ao 10º Esquadrão de Cruzadores que se juntasse à sua patrulha a leste. Por volta das 17h40, é o que refere aqui, Jellicoe ordenou ao capitão Dreyer para obter raios de ação em diferentes posições, usando telémetros ópticos para determinar qual seria a melhor direção ao longo da qual se poderia travar combate com a esquadra alemã.
Dreyer respondeu-lhe que a melhor direção era para o sul e depois ao pôr do sol para o oeste. A esquadra de guerra avançava a cada minuto aproximadamente 3/4 de uma milha. Mais tarde, Jellicoe perguntou ao HMS Marlborough, que conduzia a coluna dos navios de guerra, o que vêem. Por volta das 18 horas, Jellicoe fez uma observação. Desejo que alguém me diga quem está a fazer fogo e o que estão a disparar. Marlborough respondeu: os nossos cruzadores de batalha, suportando SSW, manobrando para leste, Lion, navio testa. Os cruzadores de batalha britânicos eram visíveis do Iron Duke. Jellicoe desejara que a esquadra de cruzadores de batalha fosse destruída em frente dele. Em vez disso, eles estavam a 45 graus em direção de estribordo. Portanto, isto é o início da batalha e mais tarde John Jellicoe, recebeu uma resposta de um outro almirante, que é o Beatty, que disse que avistaram uma frota de guerra inimiga na posição SSW sul-sudoeste. Jellicoe dirigiu-se à plataforma da agulha magnética e olhou para a agulha durante 20 segundos. Depois voltou-se para o comandante oficial da Armada, Woods, e disse: velocidade igual SE, sudeste. Esta manobra nunca fora praticada antes pela esquadra e Woods interrogou-se se a fazia para SSE, para que soubessem que era na coluna da ala esquerda. Jellicoe aprovou, respondendo: muito bem, elevem a velocidade rumo SE por E. Woods transmitiu a ordem para a plataforma dos sinais e o sinal velocidade igual Charlie London foi içado e também assinalado através da rádio para a esquadra de guerra. Enquanto os navios ainda estavam respondendo, içando o mesmo sinal nos lais das suas vergas, Jellicoe voltou-se para Dreyer e disse: Dreyer, inicie o desdobramento. Dreyer fez soar 2 apitos da sirene do Iron Duke, o sinal para virar a bombordo, e ordenou que o leme fosse colocado a estribordo. Os chefes da divisão fizeram ressoar as chamadas da sirene e os couraçados da frente da Grande Armada começaram a voltar a bombordo, seguidos pelas suas colunas, até que se formasse a linha da batalha. No momento em que o desdobramento começou, granadas inimigas começaram a cair nas colunas de estribordo, com navios dos 1º e 4º esquadrões de batalha a serem afastados. E mais tarde Woods escreveu ao almirante Sir William James, que esteve presente na Jutlândia no Benbow como comandante do navio, com o distintivo de Sturdy: surpreendi-me com aquele momento maravilhoso na ponte de comando do Iron Duke, quando o nosso almirante deu ordem para o desdobramento. Estava sozinho na plataforma da agulha magnética, mas eu encontrava-me perto dele. Pensou intensamente durante alguns instantes, quando subiu para a agulha magnética, olhou para a rosa dos ventos por uma fração de segundos e, em seguida, deu a ordem para as direções do desdobramento. Não falou com ninguém, tendo agido inteiramente por conta própria, guardando o seu próprio parecer, como era seu costume, e decidindo por si próprio. Foi o momento mais maravilhoso da minha vida na Marinha, que nunca mais esquecerei. Isto foram palavras de um subordinado de John Jellicoe. Este oficial a que me referi, acho que lhe chamei almirante, pelo que peço desculpa, porque é um oficial. O almirante era só o John Jellicoe. O David Beatty ficou conhecido pelo seu comentário durante a batalha, em que ele dizia: hoje parece haver alguma coisa errada com o raio dos nossos navios. Após 2 dos seus navios terem explodido, mais tarde durante a guerra, ele iria suceder Jellicoe e finalmente seria almirante. Como comandante em chefe primeiro da Grande Armada
tendo, no fim da guerra, recebido a rendição da frota de alto mar alemã. Depois seguiu pela segunda vez os passos de Jellicoe, tendo servido como primeiro Sea Lord, um posto em que Beatty permaneceu mais tempo, 7 anos e 9 meses, do que qualquer outro primeiro Sea Lord em toda a história naval. Enquanto primeiro Sea Lord, envolveu-se nas negociações do Tratado Naval de Washington em 1922, no qual ficou estabelecido que os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e o Japão deviam fixar as suas marinhas armadas numa proporção de 5, 2.5, 2.3, podendo a França e a Itália manter esquadras de escala mais pequena de 1.75 cada uma. E agora referir-me-ia à fuga do almirante Reinhard Scheer, que efetivamente depois do grande combate naval em que os alemães afundaram imensos navios britânicos, mas em que as mortes foram muitas de ambas as partes e muitos navios alemães também foram afundados. Embora a nível de imprensa os alemães escondessem durante muito tempo quais foram os navios que tinham afundado ou que tinham ardido ou que tinham ficado estragados, porque os estragados eram conduzidos logo para o estaleiro. Ele, portanto, este Scheer ordenou, portanto, pela rádio, o seguinte: rota sul-sudeste a 4 graus leste, velocidade 16 nós. Isto significava fazer atravessar às cegas a formação inimiga. Era um risco que, sem dúvida, tinha de se correr. Um grupo de exploradores alemães chegou ao contacto com uma equipa dos cruzadores leves britânicos. O velho cruzador alemão Frauenlobe afundou-se, depois de ter sido atingido por um torpedo, enquanto que 2 unidades inglesas, Dublin e Southampton, foram seriamente atingidas. 1 hora mais tarde era o grosso da frota germânica, que atravessava uma formação de contratorpedeiros inimigos, portanto ingleses, alguns dos quais ficaram fora de combate, devido ao fogo alemão e às colisões com os navios maiores. Foi uma batalha terrível. Pouco tempo depois da meia-noite, de repente, o couraçado inglês Black Prince, encontrando-se de repente atrás dos couraçados de von Scheer, portanto deste Reinhard von Scheer, afundou-se devido a uma descarga de canhões de um dos bordos do Thuringen. Os alemães pensaram que tinham destruído o Euryalus inglês. O último embate deu-se às 2h10 da manhã, quando o velho cruzador alemão Pommern foi afundado por um torpedo. A Batalha da Jutlândia, designada pelos historiadores como Batalha de Skagerrak, tinha terminado naquele momento. Compreendendo a gravidade da situação, a armada inglesa efetuou uma alteração de rumo para noroeste, mas já era tarde, porque a frota alemã já lhe passara a bombordo e, com o sobrevir do dia, desapareceu, fazendo rota em direção a Jadebusen e Wilhelmshaven, passando pelos corredores livres das minas do sul de Horn Reefs. A frota germânica reentrava nas suas bases. A frota inglesa, na altura do paralelo de 55 graus, inverteu o rumo e, depois de passar a pente fino as águas onde se desenrolara o combate em busca de eventuais unidades inimigas atingidas pelo grosso da frota, seguiu em direção aos portos domésticos. Ou seja, o combate estava demasiado aceso e von Scheer, o almirante alemão, achou por bem desertar, fugir,
pura e simplesmente porque os ingleses estavam à espera de continuar a batalha de madrugada ou ao alvorecer, mas os alemães desapareceram, foram-se embora e deixaram os ingleses à espera deles e, portanto, nem uns nem outros venceram. Simplesmente, todos os anos, cada um celebra a vitória em cada um dos seus países. E assim, com esta batalha, sucede isso, mas há outras que falarei que também ocorre a mesma coisa e, portanto, não se consideraram vencidos, nem os ingleses nesta batalha, nem os alemães. E falaremos mais tarde sobre a Batalha de Verdun, em que o mesmo também sucede. Portanto, a nível de festividades, festeja-se sempre em ambas as nações a vitória, embora a vitória tenha tendido mais para uns do que para outros, e portanto haja ou possa haver várias interpretações a nível nacional e internacional. E por hoje é tudo. Termino aqui com uma explanação muito ligeira sobre a Batalha da Jutlândia, de que publiquei um livro, e portanto muito mais haveria para dizer, mas a live ficaria muito longa e portanto quem se interessar depois comprará o livro ou lerá nas bibliotecas municipais. Muito obrigada, boa noite e muita saúde para todos.